Continuamos com o nosso foco na ameaça iraniana e na estratégia para enfrentar a República Islâmica durante esta guerra. Um novo relatório afirma que o Mossad israelense armou milícias curdas com armas que haviam sido apreendidas do Hamas e do Hezbollah. O relatório do Ynet sugere que a CIA também esteve envolvida no plano de usar forças curdas como parte de um esforço mais amplo contra o Irã. Mas, segundo relatos, a pressão da Turquia levou o presidente Donald Trump a cancelar esse plano. Mês após o início das operações conjuntas dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano, a mídia turca informou que Ankara conseguiu frustrar um suposto plano de recrutar forças curdas como força terrestre na guerra contra o Irã. Há novos desdobramentos. A correspondente sénior para o Oriente Médio, Ariel Azar, permanece no estúdio. E Ariel, aquela operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano no final de fevereiro foi, segundo todos os relatos, vista como uma espécie de preparação para um possível levante no futuro. Há novas informações chegando. O que você pode nos contar? Sim, sabe, durante toda a guerra foi repetido o argumento de que não se pode derrubar um regime apenas com ataques aéreos. E então, quando Israel, como parte de sua estratégia nesta guerra, tenta derrubar o regime, derrubar o Ayatollah e a República Islâmica, procurou uma forma de também realizar uma operação terrestre para realmente concluir o trabalho. Vimos ataques israelenses ao longo da fronteira com o objetivo de permitir que forças curdas do Irã, que foram para o Iraque, treinaram e se esconderam lá, retornassem ao Irã para realizar essa ofensiva terrestre. E para isso, eles precisavam de armas. Então, o Mossad, trabalhando com a CIA, transferiu armas para muitas dessas milícias. Agora, durante toda a guerra, assim que essas informações vieram à tona, na verdade, tudo começou com a nossa Yulia Poligalova, aqui na i24 News English. Ela indicou que essas forças curdas estavam começando a lançar sua ofensiva terrestre, mas rapidamente pareceu ser muito pouco, muito tarde. Isso acabou não se concretizando e, portanto, a via terrestre acabou não funcionando. Agora, parte desse fracasso se deve ao fato de que algumas das milícias curdas que receberam essas armas e deveriam entregá-las a outros grupos que deveriam usá-las dentro do Irã, simplesmente ficaram com as armas para si. E isso, na verdade, é algo que também ouvimos publicamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando na Casa Branca no mês passado. Vamos ouvir como ele descreveu a situação. Esperávamos que os curdos nos entregassem as armas, mas nos decepcionaram. Só pegam. Eles têm ótima reputação no Congresso, que diz: eles lutam muito, mas só lutam quando são pagos. Então estou muito decepcionado com os curdos, mas eles receberam. Eu disse que não ia funcionar. Aliás, eu só preciso dizer isso. Eu discordava do que fizeram. Eles deram. Eu disse que nunca chegariam lá. E eu estava certo, eu gosto de estar certo. Nesse caso, que pena. Mas nós enviamos algumas armas com munição e elas deveriam ser entregues. Mas eles ficaram com elas. Eu disse que eles iam ficar com elas. Mas o que eu sei? Faço isso há pouco tempo. O que eu sei? Então essa é a parte da história. Mas a outra parte da história é a pressão de Erdogan sobre Trump para não fortalecer os curdos. Porque, no que diz respeito a Erdogan, ele não quer ver uma minoria curda fortalecida no Irã, que talvez pudesse derrubar o regime e até mesmo ter ideias separatistas. Isso poderia respingar, transbordar para a minoria curda na Turquia, onde o presidente Erdogan tem uma relação muito complicada, para dizer o mínimo, e, portanto, essa pressão também contribuiu para o fracasso desse componente curdo em se envolver na derrubada do regime. No final das contas, todos nós sabemos o resultado. Mas a pergunta permanece: qual será o futuro dessa opção curda em novas tentativas de derrubar o regime no futuro?